Bom dia a todos do Comando Geral, Fernando Bela Vista, Natanael, Chico Gomes e João Magalhães. O que está faltando para concluir os estudos para se abrir ou não os terminais? A população clama por ônibus na rua. O que está faltando? Ônibus novos, licitação de ônibus novos, abertura de terminais. O que está se faltando para se abrir novamente os terminais? Se alguém puder me responder aí. Bom dia a todos. Bom dia, Fernando. Obrigado pela tua participação. Chico Gomes, ontem, inclusive, estou resgatando aqui novamente os destaques do Jornal Dia. Ontem nós tivemos no Jornal Dia News a presença do superintendente da S-Trans. Do Carlos Daniel. Carlos Daniel, que, entre outros pontos, falou sobre esse processo de requalificação do transporte público na capital. Há um estudo em execução, né, além dessa questão dos 300 ônibus circulando já nos próximos meses, há um estudo que está sendo realizado para a retomada do uso dos terminais de integração, que acredito que desde a pandemia, me corrija se eu estiver errado, mas estão sem funcionar desde a pandemia. Que na realidade, na pandemia, o Setut retirou os ônibus das ruas, que é um transporte, que a serviço essencial não poderia ter feito e fez, e nada foi feito para que os ônibus retornassem naquela época. E aí o que ocorre? A minha humilde opinião é de que não há necessidade de se usar esses terminais. O que tem que aperfeiçoar são as faixas exclusivas para que o ônibus possa fluir melhor, para que possa ter uma fluidez melhor no transporte coletivo, porque é o seguinte, você imaginou, Natan, você pega um ônibus ali no Angelim e vai ter que fazer ali o transbordo no parque, não faz sentido. Aí você pega um lá no Angelim, vem sentadinho, quando chega ali no parque, você vai em pé, é uma lotação mais imensa do mundo. Por quê? Os ônibus que saem do terminal para o centro, eles ficam esperando ali o seguinte, só quando tem uma lotação suficiente para poder partir. E você saindo do bairro direto para o centro, você evita esse transtorno. O que você tem que fazer é aperfeiçoar, melhorar e botar mais ônibus na rua e esses terminais serem entregues para a população de uma outra forma, para que a população possa usufruir de uma outra forma, afinal de contas, é patrimônio público, né? É um desafio, né? Inclusive, João Magalhães, o prefeito doutor Pessoa, em uma das suas últimas ações, o ex-prefeito, assinou um decreto que estabelece o uso dos terminais de integração pelos motoristas de aplicativo, os entregadores, pontos de apoio. Sim. Pode ser uma alternativa, João? É complicado. Primeiro, respondendo a pergunta do Fernando, não foi isso? Era Sim. O Fernando lá do Bela Vista. Normalmente esses estudos eles não são muito rápidos, né? Porque normalmente eles precisam ter acesso a muitos dados, entender o fluxo, tanto a questão financeira, como a própria questão da mobilidade. Então há sempre um prazo, e eu já tenho batido sempre na tecla de que a gente tem observado nos últimos anos decisões tomadas pelo poder público que não são embasadas em estudos mais aprofundados e aí não tem como dar certo. É o que tem ocorrido. O problema da mobilidade urbana na cidade de Teresina sempre teve uma gestão que tomou decisões erradas. Tudo isso ajudou, contribuiu para que a gente tivesse esse cenário de hoje, que é a maior crise da história do transporte público coletivo na nossa cidade, incluindo aí esses altíssimos investimentos nas estações, né, nos terminais, que hoje são subutilizados, né? Quando a gente olha o montante de recurso público gasto nessas estruturas sem dar o devido retorno, é claro que é fruto de decisões tomadas de forma errada, porque não se levou em consideração o planejamento nesse processo. Quando a gente olha daqui para frente, o que a gente espera é que as decisões também não sejam tomadas por impulso, que as decisões tomadas pelo poder público sejam baseadas, obviamente, em estudos técnicos que levem em consideração a questão financeira, a questão, obviamente, da mobilidade, do fluxo de mobilidade na cidade, de onde é que as pessoas saem, para onde é que elas vão, enfim, quais os principais horários. Qualquer decisão em mobilidade urbana, ela impacta na vida de quem pega ônibus e de quem não pega.
Então, a política de mobilidade tem que levar em consideração todos esses aspectos. E, para isso, só se tiver um estudo mais aprofundado. Eu, particularmente, nunca concordei com essa história de disponibilizar os terminais de integração como ponto de apoio, né, para aplicativo de Uber. É inimaginável você ver milhões de reais sendo gastos em uma estrutura que aparentemente não tem uso hoje, e se for para ter uso, que seja então na sua totalidade, na sua integralidade, porque senão é prejuízo da mesma forma. O que a gente tem é a esperança, né, de que daqui para frente as decisões sejam tomadas com um pouco mais de planejamento, baseadas em números reais e levando em consideração que não vai mudar da água para o vinho da noite para o dia, né? O sistema levou anos aí para a gente chegou nessa situação também, não foi da noite para o dia, foi uma série de erros, de equívocos no processo que levou ao afastamento da população do sistema de transporte público coletivo, né? Um erro original que foi a história da ditadura do ônibus. Quando a gente pensa em mobilidade urbana, a gente só pensa em ônibus, a gente nunca teve investimentos no metrô, que agora está ocorrendo, mas não vai fazer efeito a curto prazo, só a médio e longo prazo. Também porque só tem um trechinho pequeno, né, em uma zona da cidade. Exato, por isso que eu disse que a gente sempre pensou, quando a gente pensa em mobilidade, a gente sempre ficou refém da história do ônibus, como se fosse o único modal que existisse, enquanto pode existir vários outros, né? E qualquer solução nesse processo não vai acontecer no ano que vem, é processo para 5, 10 anos. É verdade. Então, é natural que as medidas mais urgentes sejam tomadas e, para a gente não continuar errando, que elas sejam tomadas baseadas em estudos técnicos sérios.